A paz do Senhor, minhas irmãs. É com muita alegria que eu estou aqui para falar da Carta da Alegria. A Epístola aos Filipenses é conhecida como a Carta da Alegria, né? E a gente vai ver um pouquinho dessa alegria aqui no capítulo 1. Antes de entrar aqui propriamente no capítulo 1, eu queria só dar assim, um panorama geral aqui da carta. Essa carta de Paulo para os filipenses é uma carta de amor, é um recado de amor. Paulo abre o seu coração e deixa transbordar a sua alegria, a sua gratidão e o seu profundo amor por esta igreja. O seu objetivo principal foi agradecer essa igreja pela sua generosidade. E eu queria destacar aqui 4 particularidades dessa carta aos Filipenses. Essa carta ela reflete o sucesso do propósito divino. A igreja de Filipe, da cidade de Filipe, nasceu primeiro no coração de Deus. A origem dessa igreja foi aquela visão que Paulo teve tá lá em Atos 16, aquela visão que Paulo teve quando ele viu um jovem macedônico e ele dizia: passa a Macedônia e nos ajuda. E Paulo, ele deu ouvidos a Deus, e cumpriu expressamente a orientação divina e partiu para a Macedônia. Então o Senhor tinha um propósito naquela igreja, naquele local, na Macedônia. Então, a segunda particularidade, essa carta ela reflete que o sofrimento pelo Evangelho pode ser transformado em alegria no Evangelho. Paulo plantou essa igreja de Filipos debaixo de açoites e prisão. Ele gerou com lágrimas e sangue. Essa igreja tornou-se a coroa da sua alegria, e o motivo maior da sua consolação e sustento. Outra coisa que essa carta ela reflete é que nenhuma circunstância pode frustrar os benditos propósitos de Deus. Paulo, mesmo preso e algemado, ele estava em Roma quando ele escreveu essa carta aos Filipenses. Ele estava preso e algemado. Em vez das circunstâncias adversas oprimi-lo e colocar barreiras ao Evangelho, foi ao contrário, abriram-se ainda mais as oportunidades para a proclamação do Evangelho. E a gente vê um homem cheio, transbordante de alegria. Então, o plano de Deus ele é invencível, Outra coisa que essa carta reflete é uma verdade gloriosa que tem nessa carta. A alegria do cristão, ela é ultra circunstancial. É acima, muito acima das circunstâncias, E nessa carta a gente vê que Paulo vai lidar com 4 ladrões da alegria. 4 ladrões: as circunstâncias, as pessoas, as coisas materiais e a ansiedade. A gente vai ver durante a carta. E desses 4 ladrões de alegria, eu digo que a ansiedade é o pior de todos, porque ela é o inimigo do lado de dentro. Então, as circunstâncias, as pessoas e as coisas materiais são ladrões de alegria, mas eles estão fora, De uma certa forma, eles são externos a gente. E a ansiedade não. Se esses outros 3 ladrões, as circunstâncias, as pessoas e as coisas materiais, encontrarem uma ponte de cabeça, um inimigo do lado de dentro, aí o negócio tá feio, Então a ansiedade para mim é o pior ladrão de alegria, Então a alegria do cristão, ela não é a ausência de problemas, mas a alegria do cristão procede de Deus, é sustentada por Deus e consumada por Deus.
O Evangelho é a boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é alegria no Espírito Santo. Então a ordem é: alegrai-vos. É uma ordem, imperativo, né? O mundo não pode dar e nem tirar essa alegria. Então, irmãs, vamos aí começar o capítulo 1, e eu queria só pontuar alguns versículos, né? As irmãs já leram o capítulo 1 e eu vou só pontuar aqui alguns versículos. Começando pelo versículo 6, porque pelo tempo não dá tempo de ver o capítulo todo. Então, aqui no versículo 6, ele diz assim: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, nós vemos aqui, irmãos, a segurança da salvação. Ele diz assim: eu estou certo. É uma certeza, irmão. De que aquele que começou a boa obra. Quem? Deus. Deus começou a boa obra. É uma boa obra em nós. É dentro de nós. E ele vai completar essa boa obra em nós até o dia de Cristo. Até ele vir nos buscarmos. Ou que a gente seja ressuscitado, né? No dia de Cristo, na vinda de Cristo, no arrebatamento da igreja. Ou que a gente estando vivo, né? Se a gente estiver vivo na época, no dia da volta de Cristo, a gente vai ser arrebatado, né? Então, é importante destacar esse versículo 6, que aquele que começou a boa obra em nós, ele há de completá-la até o dia de Cristo. Outra coisa que eu quero destacar é lá no versículo 9, que ele faz uma oração, e também faço esta oração: que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, uma igreja que que enfrenta sofrimentos diversos, uma igreja que é perseguida, tanta coisa que tinha para Paulo pedir para essa igreja em oração, ele vai pedir que o amor aumente mais e mais. É essa a oração dele, né? Então, assim, nunca uma igreja pode pensar que ama o suficiente, que já tá bom, já amei demais. Então, a gente sempre vai ser devedor de amor. Sabe, a prática do amor, ela é elastecível, ela é inesgotável, essa prática do amor, né? E Paulo vai dizer aqui que esse amor tem que aumentar mais e mais em conhecimento e toda a percepção. Então, ele está dizendo como é que esse amor aumenta, né? Um amor de sentimento, uma coisa abstrata, sabe? Assim, não é isso não. Ele está dizendo, bota a cabeça para funcionar. Se você diz que ama, pois vai procurar conhecer, né? Então, é aumentar o amor de vocês mais e mais em conhecimento e toda a percepção. Então, você não consegue amar aquilo que você não conhece. Tem que procurar conhecer para poder amar, né? Se você não conhece a Deus, você não vai amar a Deus. Se você não conhece o irmão, não vai amar o irmão. Se você não conhece a igreja, não vai amar a igreja. É preciso ter conhecimento, envolvimento e discernimento, né? Então, o amor maduro é aquele que vai buscar mais e mais o conhecimento. Ele vai buscar o conhecimento. E tudo isso daí é para quê? Para que esse amor deve crescer? Deve crescer em todo conhecimento e em toda percepção, né? Para quê? Ele diz aqui, para aprovardes as coisas excelentes e que
que vocês sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. É para isso que o amor deve aumentar mais e mais em conhecimento e toda a percepção, né? Então, o que é aprovar as coisas excelentes? É distinguir entre o bom, entre o bem e o mal, entre o que é bom e o que não é bom. Então, se você não conhece, você não distingue. É necessário o conhecimento para que você possa distinguir, para que você possa discernir. Então, a sequência é essa. Quem ama, procura conhecer para poder discernir, né? Então, quando ele ora pedindo para que o amor aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, é para que eles aprendam a aprovar as coisas excelentes, né? E também para quê? E sejam sinceros e inculpáveis, né? E aí essa palavra sincera tem vários sentidos, né? Mas essa palavra sincero quer dizer alguém que passa pelo sol, passa pelo calor do sol sem ter nada que esconder, né? Assim, outro sentido que tem é algo que é jogado dentro de uma peneira para que se tire a escória e para que fique só o grão. Então, assim, outra forma de dizer essa palavra sincero é que vocês sejam íntegros, inteiros, que vocês se exponham à luz e ao calor e que vocês não tenham nada do que se envergonhar. Então, isso é o sentido da palavra sincero. E inculpável é aquele que não tem motivo de escândalo, que não é tropeço, né? Tudo isso para quê? Lá no finalzinho ele diz, né? Para que vocês sejam cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo. Cheios do fruto de justiça, ou seja, que a vida de vocês seja frutífera, seja uma prática, uma vida de prática transformada. Que a vida de vocês seja transformada, que tenha exemplo, que tenha trabalho, que tenha resultados, né, diante de Deus. E esse fruto de justiça vem por meio de Jesus Cristo. Paulo está dizendo, não é uma coisa que se origina em você. Esse fruto vem por meio de Jesus Cristo, né? Ele diz aqui. Então, assim, a partir do versículo 12 aqui, Paulo está dizendo assim, a gente vai ver aqui alguns versículos, e ele vai olhar para a vida com os olhos de Deus. É como se você botasse as lentes de Deus para ver o que Paulo está vendo aqui, né? Ele diz aqui no versículo 12, as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Então, olha aqui, Paulo, quando ele está olhando com as lentes de Deus, ele olha para o passado sem nenhuma amargura. Ele diz assim, todas as coisas, né, as coisas que me aconteceram, o quê? Tanta coisa que aconteceu com ele, naufrágio, fome, sede, nudez, ele passou por várias privações, açoites, muitas lágrimas, muitos sofrimentos. Então, assim, ele tá olhando com as lentes de Deus, ele está olhando para o passado sem nenhuma amargura, porque ele está enxergando o progresso do Evangelho. Então, assim, olhar, a gente tem que aprender isso com Paulo, colocando as lentes de Deus e olhar para o nosso passado sem ter amargura, enxergando o progresso do Evangelho. Ele também olha para o presente com alegria. Ele diz aqui que de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabe que estou preso por causa de Cristo. Irmãos, toda a guarda pretoriana eram os soldados, os veteranos de guerra, né, que ficava ali na cidade de Filipos. Então, Paulo estava num local estrategíssimo. Ele tinha um público seleto que, de outra forma, acho que ele não ia alcançar se ele tivesse solto. Então, ali é para onde iam ali os veteranos do exército romano,
Então ele tinha ali a elite ali do, digamos assim, né, da guarda de Roma. Então toda a guarda pretoriana e todos os demais ficaram sabendo que ele estava preso por causa de Cristo. Então o evangelho chegou lá. Esses homens tiveram contato com o evangelho. E a outra coisa que ele olha no presente com alegria é que através dessas algemas dele, os irmãos estavam sendo estimulados e tendo mais coragem, né, de proclamar a mensagem do evangelho, mais ousadia de falar a palavra. E Paulo olha também com as lentes de Deus, ele olha para o futuro, com uma gloriosa certeza, que está lá no versículo 21. Que gloriosa certeza é essa? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãs, as cartas de Paulo na prisão, não só as da prisão não, né? Mas as cartas de Paulo viraram luzeiros para o mundo, né? Para Paulo, o fim da linha não era o martírio, mas é a glória. O fim da linha não é a morte como derrota, mas a morte como triunfo, né? Morrer para Paulo é estar na presença de Cristo. Então, Paulo também, ele olha para a vida sob a ótica também dos irmãos. Ele vai dizer lá no versículo 19, no 19, porque estou certo que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Então, Paulo, tendo tanto conhecimento, ele era assim, se a gente fosse falar na gíria aqui, ele era o cara, assim, no sentido de tanto conhecimento que ele tinha da lei, de Deus, da cultura. Ele tinha muito conhecimento, mas, irmãos, ele está dependendo da súplica dos irmãos, da oração. Paulo sabia do poder que tinha a oração. Ele sabia do poder que tinha essa conexão do altar com o trono de Deus. O altar da oração com o trono de Deus tinha uma conexão muito grande, né? E Paulo, sabendo disso, ele pede aí a súplica, né? Estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, né? Ou seja, a oração de vocês e o socorro de Deus, isso tudo vai redundar em libertação, né? Ele sabia que as intervenções soberanas de Deus vêm por meio da oração, né? Que havia uma poderosa conexão entre o altar de Deus e o trono de Deus. Paulo também, lá no versículo 25, ele coloca o outro na frente do eu, né? O outro na frente do eu. Ele diz que partir é incomparavelmente melhor, mas que ele prefere ficar, porque ficando e permanecendo ali com todos eles, eles iriam progredir e ter alegria na fé. Então, ele sabe que partir é incomparavelmente melhor, mas por causa disso daqui, para que eles progridam e tenham alegria na fé, ele prefere ficar. Então, ele está colocando o outro na frente do eu, que na verdade ele não tem, o eu dele não tem mais. Cristo vive nele agora. Agora ele está olhando tudo com as lentes de Cristo, não é? Então, avançando aqui, quando ele diz lá que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro, o que ele quer dizer, irmãos? O viver é Cristo, para ele é Cristo, é o começo, é o meio, é a inspiração, é o fim, é a recompensa. E para ele a morte é lucro, porque primeiro, a morte é o descanso das fadigas.
Lá em Apocalipse 14, 13, diz que bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, morrer é lucro porque é descanso das fadigas. Morrer também é lucro porque é ir para o seio de Abraão, ir para a casa do Pai, para o paraíso. Jesus disse para aquele ladrão lá da cruz que se arrependeu e creu nele. Ele disse assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Outro motivo que a morte é lucro para os santos de Deus é que é preciosa aos olhos de Deus a morte dos seus santos, né? Salmo 116, 15, é preciosa aos olhos de Deus a morte dos seus santos. É como se Deus descesse ao seu jardim e começasse a recolher as suas flores, as mais belas, as mais perfumosas. É agradável para Ele, é preciosa para Ele a morte dos seus santos. Então a morte nessa perspectiva, ela não é uma penalidade, não é um castigo, não é uma tragédia, não é uma derrota, né? Quando Paulo diz no versículo 23 que para ele, lá no versículo 23, ele diz assim: tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O partir é no sentido de ficar livre de um fardo, né? Era um termo que era usado na agricultura quando botava aquela canga em cima do boi. Então, partir nesse sentido era ficar livre de um fardo. Partir também tem um sentido, sabe de quê? Levantar acampamento, é um termo militar, levantar a tenda. Então a morte, nesse sentido, é a última mudança. É deixar uma tenda temporária para habitar numa tenda permanente. E o outro sentido de partir é um sentido náutico, usado, né, nesse sentido náutico. Desatar o bote, suspender as âncoras e singrar as águas para o porto. No caso, o porto da eternidade, né? Então, por isso que Paulo tinha tanta certeza. Então, para ele, partir, a morte, para ele era estar com Cristo, né? Estar com Cristo. E avançando aqui, ele diz aqui, no versículo 27, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho. Vivam de modo digno. Essa palavra aí, digno, tem um sentido de balança, onde num prato está Deus, no outro prato está você, né? No outro prato está você. É responsabilidade do cristão equilibrar-se com a vida de Deus. É imitar Cristo, imitar Cristo. Então, andar de modo digno é imitar Cristo, a ponto de buscar esse equilíbrio. E aí, Paulo vai lá, aqui já para a gente terminar, ele vai destacar também a unidade no versículo 27, onde ele diz que eles estejam firmes em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Então, estar firmes em unidade era importantíssimo para a igreja, né? Era como se fosse um time, estamos lutando juntos pela fé do Evangelho, esse é o alvo, né? Lutando juntos pela fé do Evangelho, né? E aqui para terminar, no versículo 29, ele diz: vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Então, sofrer por Cristo é um privilégio, é um dom, é um dom da graça de Deus. É a graça de sofrer por Cristo. E não somente de crer nele, mas também de sofrer por ele. É uma graça, né? Um dia a gente vai trocar a cruz pela coroa, né? A cruz, ela é a marca do cristão. Um dia a gente vai trocar a cruz pela coroa, o sofrimento pela glória. E para terminar, no versículo 30, ele diz:
vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continua a ter. Então, eu e você, irmãos, nós temos o mesmo combate de Paulo. Amém?